Olá, você acredita, na verdade, que quer aceitar e pode pegar. Se quiser aceitar que precisa de um remédio para afinar o seu sangue, a indústria tem essa resposta para te oferecer. Mas se quiser enxergar, por outra ótica, que o seu corpo foi feito para ter um sangue fluido por natureza, então esse vídeo é para você. E mais, o que vamos abrir agora começa a quebrar o conceito de que o corpo só se mantém energizado com comida. Essa já é a primeira quebra e ela já foi comprovada. Gilbert Ling demonstrou que o metabolismo não depende apenas de ATP e que há outros caminhos energéticos operando no corpo. Mas antes de chegar lá, a gente precisa falar da água, porque é por ela que esse fluxo começa. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai começar a quebrar todos os seus paradigmas sobre o que é a água dentro de você. E talvez entender pela primeira vez como você mesmo é uma forma de energia livre. Uma das energias que o próprio Tesla descreveu e que talvez o sistema não permita que você acesse, porque te faz pagar por aquilo que é seu, pagando com remédios, suplementos e outras intervenções. Como quando dizem que você precisa de um remédio para afinar o sangue, enquanto na verdade você foi feito para ser fluido. Você está no MitoHealth. E eu sou o Álvaro. Esse é um canal de otimização biológica mitocondrial, um caminho de reconexão com o que é vivo, natural e coerente. Aqui você aprende a educar o seu corpo para receber o que já é dele: luz, água, magnetismo. Se essa mensagem chegou até você, é porque o campo te trouxe. Retribua com consciência, compartilhe, fale, reverbere e ative o sininho. Assim você mantém esse ecossistema de um novo tempo vivo. Existe uma quarta fase da água chamada água EZ, Exclusion Zone, que tem a capacidade de reter energia. Essa capacidade depende de dois fatores. A água estar próxima à superfície hidrofílica. São superfícies que amam água. 2. Receber uma fonte de energia, como luz infravermelha. O Dr. Gerald Pollack e sua equipe descobriram que, nessas condições, a água sofre uma transformação impressionante. As moléculas de água se dividem em uma molécula de oxigênio e hidrogênio, OH-, e uma molécula de hidrogênio, H+. As moléculas de OH se alinham na superfície hidrofílica e formam camadas de água semelhante a um gel, criando a chamada zona de exclusão EZ. Essas camadas se empilham e ficam carregadas negativamente. Já os prótons, H+, são empurrados para a região ao redor dessa água, EZ. Mas você sabia que esse sistema precisa ser mantido altamente puro? Por que esse sistema precisa ser mantido com tanta pureza? Esse sistema funciona como um componente de computador. E onde se fabricam componentes de alta precisão, como chips ou placas, não se permite nenhuma impureza no ambiente. Porque basta uma partícula fora do lugar que atrapalha todo o fluxo. É a mesma lógica aqui. Quanto mais impuro o ambiente do corpo, e isso inclui excesso de tela, muito tempo em ambiente fechado, dormir fora de hora, ficar longe da natureza e, principalmente, muito industrializado, incluído aqueles suplementos, mais esse sistema se desorganiza, porque eu acumulo químico nele. Assim como um circuito é danificado por poeira ou interferência elétrica, o corpo também perde a sua capacidade de formar água EZ, de gerar fluxo e de carregar energia. Esses químicos, essa artificialidade, poluem o sistema e esse reflexo vivo deixa de existir. Esse acúmulo de íons negativos na periferia e positivos no centro é literalmente uma bateria viva. Mas não é uma bateria alimentada por comida ou ATP. É uma bateria criada pela estrutura da água,
pela luz e pela coerência ambiental. É energia livre, talvez uma das formas de energia livre que Tesla já tinha intuído. Mas para essa bateria funcionar, você precisa estar em contato com a natureza, com o ar fluídico, com o infravermelho e o ultravioleta do sol, com ambientes que sustentam a vida. E talvez por isso os primeiros raios do sol antes das 7 da manhã, sem UV, ainda sejam tão importantes para o colágeno. É esse momento que o corpo acorda e começa a se energizar sutilmente e se organizar. Talvez por isso, andar de avião, que é um ambiente totalmente desvitalizado, aumenta a probabilidade de ter trombos. Pollack observou que a água EZ se forma em superfícies biológicas naturais, como revestimento interno de vasos sanguíneos, que a gente chama de endotélio vascular, regiões de raízes de planta e músculos. Ou seja, nossos vasos sanguíneos são superfícies hidrofílicas e podem formar zonas EZ ao redor de todo o seu revestimento. Isso cria uma estrutura em que a água EZ se forma nas bordas e os hidrogênios se acumulam no centro dos vasos. Pollack demonstrou que esse arranjo gera um fluxo espontâneo de água, sem nenhuma outra força atuando. Ele diz: zonas EZ carregam carga elétrica e isso significa que carregam energia em potencial. E a natureza raramente desperdiça energia disponível. Sempre que ele colocava um tubo hidrofílico imerso em água energizada por luz radiante, a água fluía por conta própria. Esse fluxo espontâneo também acontece dentro do sistema cardiovascular. O coração sozinho não é o responsável pelo movimento do sangue. Os vasos também conduzem o fluxo. Na década de 1960, o cientista Léon Montefeld demonstrou que, após a morte de um cão, com o coração já parado, o sangue continuava fluindo por até 2 horas. Se o coração, como bomba de pressão, não explica isso, então como o sangue se move? A resposta está na forma como o coração regula e não apenas impulsiona o sangue. O coração funciona como um carneiro hidráulico, um dispositivo que não tem motor próprio, mas é ativado pelo fluxo que já existe. Faz sentido porque o sangue já tem um fluxo próprio e o coração é um órgão pobre em geração de força. O filósofo Rudolf Steiner dizia que o coração atua como um órgão de retenção. Ele interrompe o fluxo do sangue quando necessário. E ele estava certo. Durante o exercício, sem essa regulação, o fluxo excessivo poderia colapsar o sistema venoso. Em jogadores de futebol, estudos mostraram que os corações são maiores, não para bombear mais sangue, mas para interromper e guiar o fluxo com mais eficiência. As contrações ventriculares orientam o sangue dentro do coração, mas não têm força suficiente para empurrá-lo para todo o corpo. E aqui está o ponto-chave. O coração cria movimento em espiral. Desde 1964, se sabe que os ventrículos se contraem em movimento helicoidal. Leonardo da Vinci já ilustrava isso séculos antes. Esse movimento agita o sangue. E o sangue agitado, na presença de oxigênio, é energizado. O corpo foi projetado para isso. O sangue gira no coração, vórtice, vai para os pulmões, onde recebe oxigênio, e retorna ao coração para um novo giro. A natureza não erra. O vórtice do coração energiza a água do sangue, construindo zonas EZ e mantendo o fluxo. Vórtices são mais eficientes que jatos retos. Eles movem fluidos com mais inteligência e menos perda de energia. Em 2016, pesquisadores conseguiram captar imagens de um vórtice em forma de anel dentro do coração humano. Para manter uma hemodinâmica saudável,
Faça o que a natureza espera de você. Tome sol, construa melanina e calo solar. Aterre-se, grounding, sempre que possível. Receba a luz infravermelho do sol, principalmente na primeira hora do dia. Essas práticas mantêm a água do seu sangue energizada e sustentam a formação de zonas EZ, que protegem as artérias e impulsionam o fluxo sanguíneo. Crucial para qualquer pessoa que queira evitar problemas cardíacos crônicos e morte prematura. E é aqui que nasce uma sacada importante. Quando a gente falar sobre água em vórtice no próximo vídeo, vamos aprofundar também o papel da terapia de restrição de fluxo sanguíneo. Porque o BFR, quando bem aplicado, recria esse fluxo em espiral nas extremidades, imitando o mesmo padrão do coração, misturando, energizando, reorganizando o sangue nas periferias. Se essa mensagem chegou até você, é porque o campo te trouxe. Retribua com consciência. Curta o vídeo, siga o canal, ative o sininho. Compartilhe, fale, reverbere. Mantenha esse ecossistema de um novo tempo vivo. Aqui nós falamos de otimização biológica mitocondrial. Um caminho de reconexão com o que é vivo, natural e coerente. Você aprende a educar o seu corpo para receber o que já é dele: luz, água e magnetismo. O texto mais aprofundado sobre esse assunto já está no Patreon do Mito Health. O link vai estar na descrição. Obrigado por me acompanhar até aqui.